Começa agora, pela Estação I, Paulista Viva. Apresentação Luciana Freitas. Sejam bem-vindos. Paulista Viva, feita desta maneira, esta comunicação sempre às quartas-feiras por live. E sempre aí com assuntos que dão espaço para divulgações de boas ações, atividades e curiosidades, viu? Quando eu recebi o assunto, que é Rotary Clube São Paulo, Avenida Paulista, achei demais, bem interessante, porque às vezes não achamos, né, que temos aqui na região um Rotary e desta maneira específico aqui para os 2.800 metros, que corresponde à Avenida Paulista, o símbolo de São Paulo. E hoje vamos saber muito mais aí das atividades e também de uma preparação aí, de uma campanha de vacinação contra a poliomielite, que está aí quase pronta e vai estar aí para todos na próxima semana. E quem aqui vai contar mais detalhes e trazer esses bastidores, o que o Rotary São Paulo, aí a Avenida Paulista faz aqui na região, é um rotariano, é o presidente aqui, Aldo Capucci Filho. Muito obrigada pela visita. É um prazer. E foi dessa maneira, realmente assim, quando eu recebi a pauta, que legal saber que aqui para a região da Avenida Paulista, principalmente aqui ao longo dos 2.800 metros, temos essa atenção, né? Essa excelência em ações e também aí como instituição que é o Rotary. É um prazer, primeiro, estar aqui, agradecer os amigos da Paulista Viva. Afinal de contas, estamos aqui há mais de 27 anos e acompanhando. O pessoal às vezes pensa que a Rotary só tem no interior. Não, pelo contrário, a cidade de São Paulo tem muitos clubes de Rotary. Eu acho que a gente deve passar de 70 clubes aqui na região. E nossa área, Avenida Paulista, tem um clube já firmado há um bom tempo e com excelentes resultados. As pessoas acham que a Avenida Paulista não tem comunidade carente, não tem necessidade de implantação de ações sociais. Pelo contrário, tem muito espaço, a gente sabe muito bem. Tem dificuldades diferentes, que nós já debatemos no passado, em conjunto com a Paulista Viva, a situação da ciclofaixa, a situação da Paulista aberta aos domingos e muitas outras situações que cabem no nosso dia a dia aqui, quem vive a Paulista no dia a dia. Bem representativa, né? Essa situação na qual tem a Avenida Paulista no centro do Rotary Clube. Vamos começar aí também um pouquinho sobre a história. Quem não sabe aí, né? Da onde vem, né? O Rotary Internacional. Isso. As pessoas normalmente perguntam o que é Rotary, né? Às vezes tem a referência de algumas pessoas usando esse distintivo, ou quando chegam numa cidade, num bairro, encontram esse mesmo logotipo e nunca entende o porquê está ali, né? O Rotary está representando um grupo de profissionais que se reúne periodicamente e buscam trazer soluções duradouras e soluções transformadoras para auxiliar aquela comunidade que está ali, né? Essas transformações podem ser desde uma ação social simples para uma instituição local, ou como pode ser uma coisa de âmbito maior, que auxilie na área de educação, que auxilie na área de saneamento. Enfim, temos uma série de opções que a gente consegue atender com essa capilaridade. É uma instituição mundial. Mundial, né? Existe já há mais de 110 anos e teve origem nos Estados Unidos. E se você visitar cidades pelo mundo inteiro, praticamente em todos os países do mundo, você consegue encontrar núcleos de Rotary. São mais de 1 milhão de rotarianos esparramados pelo mundo. Só aqui no Brasil, a gente tem 38 núcleos, que cada um deve ter por volta de 50 clubes, ou mais, alguns núcleos até maiores. Então, é algo que está muito mais próximo da comunidade do que a gente imagina. Aldo, e dentro das características, né, que precisamos ter aí atenção também para as grandes cidades, importantíssimo, né? Só a Avenida Paulista, né, ter essa atenção, né? E eu acho que dá para fazer muitas outras ações e também dá para mencionar ela dentro desse pacote, quando a gente fala assim, a gente tem referências na cidade de São Paulo também para outros rotarianos aí pelo mundo, né?
Na verdade, o nosso grupo, né, acaba tendo uma visitação interessante. Muitas pessoas que estão de viagem, estão passando pela Avenida Paulista, quando descobre que tem a possibilidade de fazer uma recuperação de reunião, como a gente fala, vem nos visitar e é sempre um prazer poder mostrar um pouquinho do que a gente tem feito. E a região nossa é muito rica de atividades e, obviamente, muito rica de oportunidades para a gente trabalhar também. E temos aí para a próxima semana, certinho de 6 a 31 de agosto, a campanha de vacinação contra a poliomielite. Por que essa preocupação com a saúde e como que o Rotary vem de uma situação, uma bandeira, uma campanha também internacional? A poliomielite para o Rotary é um ponto muito importante, porque desde 1995 foi feita uma campanha de âmbito mundial, na qual se colocou uma meta muito diferente, muito audaciosa, na qual a gente planeja erradicar a poliomielite do mundo. No começo parecia um assunto muito distante, na qual naquele período tinha mais de 400 mil casos pelo mundo de poliomielite, e uma ação muito severa feita em conjunto entre os Rotary Clubes do mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, o governo americano e os governos de cada uma dos países. Conseguimos fazer uma mobilização e esses números de 400 mil casos foi caindo rapidamente e nós tivemos no Brasil a erradicação da doença desde 1994. Então, muitas pessoas que a gente conhece, que estão no nosso dia a dia, às vezes nem ouviu falar. Não sabe. Né? Não sabe o que é a poliomielite. Nossa geração teve a oportunidade de participar das campanhas com o Zé Gotinha, de ver isso com muita frequência na mídia, e isso acabou sendo muito importante para erradicar realmente no país. E o que acontece? No mundo inteiro, os casos estão caindo cada vez mais. Há coisa de 3 anos a gente tinha 3 países somente. Os 3 países somente. Conseguimos erradicar na Nigéria há cerca de um ano e pouco atrás, que não tem casos há mais de um ano. Uhum. E agora nós estamos com somente 2 países, Afeganistão e Paquistão. E o ano passado, 2017, tiveram 22 casos. Esse ano, até agora, estão listados somente 12. Então, a campanha que a gente tem no mundo inteiro, que todo mundo fala, falta só um pouco, você pode ver alguns rotarianos fazendo esse sinal, falando, falta só um pouco para erradicarmos de vez a poliomielite no mundo. Então, é uma batalha muito importante e a gente tem uma participação de todos os clubes no mundo inteiro, dos governos e algumas instituições têm apoiado, né? Porque falam que o Rotary é uma instituição confiável e que tudo que é investido lá é realmente comprovado que foi eficaz e que foi colocado para a comunidade. Então, a gente teve a sorte e na verdade, não digo uma sorte, mas é um respeito, né? Feito pela instituição Bill e Melinda Gates, que é dona da Microsoft, que fez uma aposta com os rotarianos há um tempo atrás. Falou, todo o dinheiro que vocês arrecadarem para esse fim, eu vou complementar o mesmo valor para ampliar a receita para conseguir realmente erradicar. Isso auxiliou muito nos processos e não é à toa que a gente está somente com 12 casos. O Paquistão é um pouco mais fácil porque tem um núcleo fácil de localizar, mas o Afeganistão ainda está no momento de guerra, tem alguns núcleos separados, está dando um pouquinho mais de trabalho, mas falta pouco. E aí temos também a questão do comportamental e também da questão da população flutuante transitória, né, nos países, Isso. né? Esta é a preocupação. Mas você tem mais, calma. E a doença ainda passeia entre os países. Isto que é perigoso, porque um caso
leva adiante aí a transmissão e também aí para a ampliação aí da doença passeando também por países e continentes. É esta a preocupação, porque temos uma característica agora muito no Brasil, que é a transição, né? A gente está recebendo muitos imigrantes, né? Principalmente de países aí, entre eles aí muito mais afastados, né, na região aí da Ásia, também da América Latina, mas também no continente africano. E isso traz aí também essa característica que às vezes não tem o registro suficiente da doença nestes países, mas sabe-se que ela está aí passeando entre os continentes. Então a preocupação, o alerta é total. Na verdade, esse é o motivo da gente estar voltando a falar de pólio depois de tantos anos, né? Na verdade, quando a gente fala, não é somente pólio, a gente tem falado pólio e sarampo, né? Uma Temos vez casos, que né, gente? estamos alinhados aí com a campanha que o governo está implantando. E o porquê disso? Com essa migração, não necessariamente por isso, mas foi aí que deu o alerta que, olha, se a gente não se preocupar e ter um índice de vacinação, uma cobertura de vacinação efetiva, que a gente fala que é acima de 95%, né? A probabilidade dessas doenças retornarem. Então, é muito importante que a gente tenha que a gente confira nas nossas crianças ao redor, nos conhecidos, etc., para que seja feita essa vacinação. A vacinação é recomendada para essa campanha agora, do período de agosto, para crianças de 1 até 5 anos de idade, né? 4 anos até 5 anos de idade. Porque é a fase que a doença é mais agressiva, é onde ela realmente acontece, né? E isso gera sequelas para o resto da vida. A campanha, ela foi levantada... Você vai falando, eu vou mostrando também aqui todo o material que vai ter também de divulgação, né? Isso. E os parceiros aqui, né? A campanha foi levantada uma vez que a gente teve essa localização da baixa do número de vacinação, e vocês devem estar escutando a mídia como um todo, o volume de casos já comprovados de sarampo no Brasil. Tem um volume grande localizado ali na região da Amazônia, mas não pode pensar que está distante, não, porque a gente tem situações acontecendo no Rio de Janeiro e outras localidades. Lembrando, né, que hoje a facilidade, né, o acesso também que a gente tem de circulação, transporte, né, tá muito também assim, deixa abertura e é tão bom, né, o livre, né, as facilidades, mas também temos que se preocupar nessa questão muito mais aí de saúde e o que se pode trazer como transitório, né? Tem uma complementação que quando esses imigrantes estão vindo, eles estão sendo vacinados conforme a Secretaria nos orientou. Porém, você tem que pensar também que mesmo vacinado, o vírus pode estar inativo com as pessoas e isso pode ser feito uma contaminação no local. E se as nossas crianças que são saudáveis, que estão com todas as outras vacinas em dia, tem contato com a doença, ela pode desenvolver alguma coisa. E aí esse é o ponto-chave, porque com o tempo, a gente não escuta de poliomielite há muito tempo. Eu acho que o último surto grande que se teve, que gerou notícia e tal, foi década de 50. E os nossos parentes mais próximos, talvez os mais velhos, realmente tiveram algum tipo de contato. Mas a nossa geração, a geração mais nova, não sabe nem o que é. Quando a gente fala polio, fala o que é isso. E às vezes não sabe nem que é o Zé Gotinha. Né? Então, esse é o ponto de conscientização importante. E o Rotary, uma vez que tem toda essa ação em âmbito mundial, a gente não pode deixar ter essa lacuna de vacinação aqui no Brasil. Então, e temos aí um ponto também importante que vai ser aí o Conjunto Nacional, né? Isso. Então, a campanha vai funcionar do dia 4, agora sábado, até o dia 31, em todos os postos de vacinação da área do município de São Paulo e, na verdade, em âmbito nacional, essa campanha. No dia 4 e no dia 18, vão ser feitas 2 mobilizações nesses postos para que se incentive, que leve as crianças e faça uma mobilização maior. E no último final de semana, foi combinado com nossos amigos da Secretaria e da Covisa fazer um posto de vacinação especial na Avenida Paulista no domingo,
que é um momento que a gente tem circulação de muitas pessoas já tá com da cidade problema, né, inteira. de ruas abertas, né? E aí vai facilitar você ter o acesso e vai ficar das 9 até as 16 horas no Conjunto Nacional, bem na porta de entrada, na frente da Avenida Paulista, né? Muito bem, depois a gente vai reforçar pelas redes sociais da Associação Paulista Viva, mas a recomendação aí é, leve também a documentação das crianças, né? Quem já tem aí detalhes, a carteirinha, sempre importante estar reunido aí todas essas informações num único documento. E use os espaços, procure saber realmente aí e fazer a atualização de todas as vacinas, né? Perfeito. Muito Isso. bem. Tem mais coisa, viu? Eu falei, vamos aproveitar e descrever aí todo o trabalho que é feito aí pelo Rotary Avenida Paulista. Tem outro projeto, outra ação aí que também é bem atuante, que eu fiz aí trabalho de pesquisa, busquei saber mais, né? Importante. Que é o Instituto Profissionalizante Paulista, é o IPP. Como funciona esse instituto e o que atende, né? O IPP é um projeto muito querido nosso. Ele surgiu quando fizemos uma parceria com o Citibank e na data nós combinamos assim, vamos pegar a regra, a lei do aprendiz e fazer uma orientação para que esses jovens tenham oportunidade de ir ao primeiro emprego. Sim. Então nós organizamos uma estrutura e essa estrutura está há mais de 10 anos ativa. E ano após ano a gente faz um treinamento com esses jovens que nos procuram, orientamos eles nas principais solicitações do dia a dia no mercado de trabalho, seja ele como se portar ao telefone, como fazer um trabalho de atendimento, como organizar as coisas, uma parte de informática básica, enfim, dá os primeiros passos para que esses jovens possam ser inseridos no mercado de trabalho. E mais do que isso, fazer a parceria com as empresas que têm que, por obrigação da lei, atender ao número mínimo de jovem aprendiz no seu quadro de funcionários e consegue fazer isso de uma forma muito tranquila, porque o Rotary, no caso o IPP, faz a gestão completa de todo o processo. Então vamos aí com detalhes. Jovens com a idade? Olha, a partir dos 16 anos? Por causa 16, da lei, né? Isso, em função da lei é 16, se não me engano 19 anos, se não me engano, Sim. que é mais ou menos essa faixa etária. O jovem normalmente fica em período teve uma mudança, se não me engano, agora está um período de 1 ano somente. Sim. Mas durante esse 1 ano ele faz esse treinamento e durante o período que ele está no trabalho, ele tem a obrigação de, uma vez por semana, fazer um acompanhamento junto a gente, que é uma orientação e uma complementação de treinamento com ele. Como se fosse uma oficina, uma reciclagem também durante esse contrato como jovem aprendiz. E as empresas, como elas têm que se comportar? Já que tem agora, né, a gente tem esse detalhe dentro da legislação, né? Ela deve buscar um banco de dados de vocês? Como que ela faz? Ela só precisa fazer o contato com a gente, pode acessar pelo site ipp.org.br. Aí, gente. E você vai localizar, entrar em contato, o pessoal tem toda a orientação e qual é o passo a passo para fazer isso. E a gente pensa às vezes que é um bicho de 7 cabeças, trabalhar isso, muito pelo contrário. É muito simples e está muito cuida da preparado para documentação, isso. cuida dessa inclusão na empresa pela documentação correta. Vai orientá-los, né? Obviamente é uma etapa da empresa Sim. também, mas vai orientá-los e deixar toda esse processo de uma forma muito mais fluida, muito mais simples. Olha, bem prático, hein? Tanto aí para o jovem aprendiz, procure o Rotary Club, como também para as empresas, procure o Rotary Club para fazer essa inclusão e ter aí todo o complemento do que você tem aí que saber mais e, de fato, tá aí certinho com a legislação e o melhor, né? Já tá com um jovem aprendiz bem aí apurado, entendido sobre as rotinas aí mais administrativas de vários setores. Bacana. Tem mais, gente? O Rotary, ele tem algumas características que a gente, quando pensa no todo, né, na gestão, numa forma global, tanto fora do país como aqui,
que é um trabalho muito mais dirigido para se fazer a troca de cultura e também de ações. Sim. A gente também aí acaba definindo como intercâmbio. Sim. Como que funciona e o que a gente tem assim já de prática com a cidade de São Paulo? Bom, uma das vertentes do Rotary, um dos pilares do Rotary, é buscar a paz mundial. E a gente entende que a paz mundial só é conseguida uma vez que você conhece o seu vizinho, a pessoa que está ao teu lado e entende quais são as necessidades e as aspirações dele. Então, há já um bom tempo, o Rotary criou um projeto de intercâmbio de jovens e pega pelo mundo inteiro, aproveita a rede que nós temos de clubes, né, e de cidades. A gente convida jovens que têm a faixa de 16 a 18 anos, na verdade ele começa o processo um pouquinho antes, para que nessa faixa de idade ele vá passar um período na casa de um rotariano do outro lado do planeta, né? E o mais importante que é assim, é um intercâmbio de línguas, que é muito comum hoje, tem diversas oportunidades. É um intercâmbio de línguas, mas não é esse o foco. O foco é muito mais profundo. É que nesse período o jovem tem a oportunidade de entender melhor a comunidade que ele está inserida e quem sabe contribuir com as suas experiências, obviamente proporcionais, né, do seu habitat daqui, para contribuir do outro lado também. E esse intercâmbio proporciona assim, experiências incríveis, né? Minha prima fez esse intercâmbio recentemente e voltou maravilhada e com contato, falava assim, o que o Rotary nos proporciona, é difícil a gente pensar como devolver isso, né? Que bom, hein? Tem algumas situações em relação à organização do projeto, na qual, enquanto vai um jovem para lá, as famílias daqui também recebem um jovem. Então, e a contrapartida e acontecendo tudo simultaneamente, acontece ao mesmo tempo. E o que é interessante é que, da mesma forma que aqui está numa casa de família, que os rotarianos fizeram uma análise para que esteja da mesma proporção que deveria ser entregue para o filho deles, o jovem tem a oportunidade de não ficar em uma casa só. Ele pode é organizado para que ele faça uma rotatividade de casas, ampliando ainda mais aí a oportunidade de intercâmbio e a troca de experiências. É muito bom. Aldo Capucci Filho, na nossa pré-conversa, né, a gente conversou um pouquinho antes, você me disse que começou muito cedo como um rotariano. E como foi essa experiência? Esse é um outro braço de Rotary também. O Rotary sempre se preocupa com trabalhos com a área de juventude, né? E eu comecei um pouquinho novo, vamos dizer assim. Com 16 anos eu comecei a participar do Rotary. Engraçado que na época eu não pude participar do intercâmbio. Foi a época que estourou a Guerra do Golfo, teve uma dificuldade maior de fazer os fechamentos das vagas, né? Mas eu também não dava uma idade de continuar. Daí eu falei, puxa, é uma pena, estava no Colégio Rio Branco, que também é do Rotary. O Rotary que organiza e preza pela boa qualidade do colégio que temos, colégio, faculdade e MBA. E daí um amigo meu falou, você não quer participar e ajudar no projeto? Eu vou ser presidente do Interarte. Aquele nome me soou estranho, daí eu fui descobrir o que era anos depois, Interarte, que é um grupo de jovens do Rotary, né? E ele vai até a faixa de 18 anos, na qual aproveitei o período de ginásio e aprendi bastante nessas interações, com arrecadação de alimentos dentro do colégio e ações com diversos grupos. E depois, passando aí, fiz parte do Rotaract, e o Rotaract pega de 18 a 30 anos, e as experiências ampliam, porque mistura experiências de faculdade, possibilidade de contato com clubes fora da sua região, e isso realmente mostra que tem um mundo muito grande para a gente conhecer, e é bom quando você está dentro de um mundo que você sabe que ele vai estar um mundo ético, um mundo responsável, e pensando no melhor do outro. E esse pensar no melhor do outro, né, que é aí a missão, né, que está aí como objetivo, né, também aí do Rotary, a gente olha aqui para a Avenida Paulista, também vê ao longo aí do tempo
a marca Rotary em alguns lugares, e também a gente fica sabendo do envolvimento de questões assim diretamente com a sustentabilidade, que é a preservação das questões das calçadas, mas preservando também os canteiros aí com os jardins, também todo o espaço em torno, e também aí incentivos aí a questão da lixeira correta, a coleta seletiva. Para São Paulo, né, e especificamente o da Avenida Paulista, tem essa característica muito mais assim de ações para grandes cidades e para a importância que é a Avenida Paulista, né? Na verdade, você tem diversos núcleos, cada núcleo desenvolve às vezes um projeto-chave, né? Temos projetos de reciclagem em alguns grupos, né? Não especificamente no nosso, mas a gente também faz a parceria e acompanhamento desses projetos. Mas mais especificamente, a gente tem um projeto que foi icônico na nossa região, que chama Laboratório de Microcirurgia Reconstrutiva. E esse projeto, a gente teve uma felicidade de conseguir uma parceria muito importante com o Hospital das Clínicas, com o Instituto de Traumatologia e Ortopedia, aqui do HC. E na oportunidade nós verificamos que o número de médicos habilitados a fazer uma cirurgia complexa, com uma cirurgia que chama microcirurgia reconstrutiva, que traduzindo em miúdos quando você tem um acidente grave de trabalho, que você tem algum tipo de amputação de algum membro, o dedo ou alguma coisa assim, e essa pessoa tem a oportunidade de conseguir voltar a ter movimentação nesse local atingido. Então, quando a gente localizou que tinha um número muito pequeno de médicos, eles falaram, não, algo tem que ser feito. E para uma cidade, né, porque foi em 1996, índices de acidentes, e principalmente essa questão, né, que a gente sabe que o HC, né, Hospital das Clínicas, é uma excelência e se torna também ali um centro de atendimento, principalmente dos acidentes com aí motoboys e motoqueiros, né, que acabam sendo levados para o HC, não ter essa excelência, né? Esse tipo de profissional estava muito preocupante, né? E foi uma oportunidade muito importante, porque esse projeto nós fizemos junto com o Citibank na época também, um grupo de Rotary parceiro na Inglaterra, juntamos outros parceiros locais e apresentamos o Rotary